Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. O Inter empatou com o Nacional do Uruguai em pleno estádio Beira-Rio, em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. E é um resultado que não me agradou nem um pouco, porque o Inter estava ganhando o jogo, deixou empatar, depois estava ganhando de novo e deixou empatar novamente. Duas vezes o Inter cedeu o empate, perdeu 2 pontos, perdeu de fazer 2 pontos a mais e não digo que se complicou na Libertadores, mas pelo menos agora o Inter já começa a trabalhar com a possibilidade de não ser mais o primeiro colocado do grupo. Isso pode fazer toda a diferença. Mas não foi só isso que eu não gostei, não foi só do resultado que eu não gostei. Nós vamos falar agora dos problemas do Inter, principalmente na defesa. Bom, primeiro de tudo, eu queria comentar com vocês uma coisa que eu achei bem interessante que aconteceu comigo hoje. Eu estou bem feliz pessoalmente porque eu recebi um convite que eu até não estava esperando, mas foi muito legal. O Ramiro Ruschel, que talvez muitos de vocês conheçam, ele foi recentemente narrador do canal do Baldasso, não é mais. Ele tem o canal dele, Ramiro Ruschel, e ele faz a jornada rubra, né, em todos os jogos do Inter. E hoje ele me convidou para ser comentarista lá no canal. Foi uma honra muito grande. Queria te agradecer, Ramiro, se estiver vendo esse vídeo. Olha, foi muito legal a experiência, ó, muito feliz de ter participado aí da jornada. Uma pena que a gente não saiu com a vitória, né? E a gente não saiu com a vitória por 2 problemas principais, né? O principal problema foi as falhas defensivas do Inter, que o Nacional do Uruguai deu 2 chutes a gol e fez 2 gols. A nossa defesa foi uma peneira, não funcionou o sistema defensivo do Internacional. E também pela nossa falta de aproveitamento, né? A gente deu 10 chutes a gol para fazer 2. A gente tinha que ter feito muito mais gols do que fizemos, né? E, infelizmente, por conta da gente não fazer gols, quando a gente tomou 2 por falha do nosso sistema defensivo, isso acabou nos tirando a vitória. O Inter veio escalado a campo com um time que eu não discordo totalmente, assim, eu acho que foi um time bom que o Inter trouxe. O que eu colocaria de diferente, como eu já fiz o vídeo aí, anteontem eu fiz um vídeo dizendo o Inter que eu quero, né? Diferente do que foi hoje a campo, foram poucas peças. O goleiro eu teria entrado com o John. Ali na frente, quem que foi? Teve mais uma diferença ali. Ah, sim, o Moledo. Eu teria entrado com o Moledo em vez do Mercado. Bom, Mercado fez o gol, né, do Internacional. O primeiro gol do Internacional foi do Gabriel Mercado. Baita cabeçada, show de bola. E o Mercado não foi talvez o maior problema do Internacional no jogo, mas o sistema defensivo de um modo geral falhou, não funcionou. E isso é um pouco triste, bem triste na verdade, porque o Inter teve com a vitória na mão, e não foi uma vez só, foram 2 vezes que o Inter teve com a vitória na mão, e as 2 vezes o Inter cedeu o empate. Uma jogada assim, sabe, que o Inter simplesmente falha. Bola aérea, sabe? Coisa assim que não pode acontecer. Não pode, o Inter não pode fazer isso. E a postura do Internacional, o Inter ele começou bem no jogo. Se tu for ver os primeiros 25 minutos do primeiro tempo, foi um massacre. O Inter tinha mais de 80% de posse de bola e metendo bola, chutando a gol e tal. Estava 1-0 o jogo e o Inter massacrando o Nacional. Por pouco que o Inter não amplia até a partida, o resultado, né? Mas infelizmente o Inter não soube ampliar o placar. E aí começou a dar campo para o Nacional. O Nacional lá pelos 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Nacional veio para cima, o Inter começou a se acadelar, começou a baixar as linhas, e o Nacional cada vez ganhando mais campo, até que culminou com o gol de empate do Nacional. E aí, ainda no primeiro tempo, mas no finalzinho do primeiro tempo, um lance que eu entendo que tenha sido, né, pênalti, que o Mercado foi puxado dentro da área, o juiz não marcou nada. Ok, né, não vou dizer que foi por isso que o Inter
não ganhou, né, porque o Inter também teve os seus deméritos na partida, mas foi um lance que, no meu ponto de vista, foi pênalti, o juiz não marcou o pênalti. Não vou chorar por causa de um pênalti não marcado, mas só para deixar, né, esse pequeno adendo, essa pequena observação, que, na minha opinião, e na opinião de muita gente, houve um pênalti não marcado a favor do Internacional. Voltamos para o segundo tempo, o placar era 1-1, e o Inter tinha uma única tarefa: vencer a partida, ir para frente. E aí veio as substituições ali, o Inter começou a agredir mais o Nacional e foi buscando o gol, até que o Pedro Henrique fez um gol e o juiz anulou. Eu não entendi se ele deu toque de mão, se ele deu falta no goleiro, alguma coisa ele achou ali no lance para anular o gol do Inter. Talvez não fosse o caso de anular, mas não vou também entrar no mérito da arbitragem, porque, como eu já disse, o Inter teve os seus deméritos na partida e eu não vou colocar nas costas da arbitragem e dizer que foi por isso que o Inter empatou o jogo, perdeu de ganhar, no caso. Então tá, Pedro Henrique faz o gol é anulado. E logo em seguida o Inter começa a pressionar cada vez mais, a entrada do Luca, o Luca que é o nosso menino Libertadores aí, né? Na primeira partida contra o Independiente de Medellín lá na Colômbia, o Inter estava perdendo, o Luca deu uma assistência para o Alan Patrick, o Inter empatou o jogo. Depois contra o Metropolitanos da Venezuela, o Inter estava empatando o jogo, ele deu uma assistência para o alemão e o Inter venceu a partida, né? E hoje mais uma assistência do menino Luca e o Inter faz o segundo gol, que era da vitória, que deveria ter sido o nosso gol da vitória, aos 38 do segundo tempo. Gol do Carlos de Pena, lei do ex, né? Já que ele foi revelado lá no Nacional do Uruguai, é o clube do coração dele, mas ele foi profissional, fez o gol, mais uma vez um gol importantíssimo do Carlos de Pena, que vem se reabilitando, fez um golaço agora na última partida contra o Goiás, hoje novamente marcou 2-1 para o Inter, até que o Inter se tornou novamente o Inter que nos irrita. E o Inter que nos irrita é aquele Inter que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é o Inter que faz o gol e tem a vitória mínima na mão, tem o placar mínimo na mão, tem só um gol de vantagem, e aí ele se recua, traz o adversário para dentro do seu campo, e aí tenta de todo jeito tomar um gol, até que o Inter conseguiu, aos 46 do segundo tempo, levar o gol de empate e sair de campo sem a vitória, que já estava construída, que já estava na nossa mão e estava nos colocando na liderança do grupo. A gente iria para 7 pontos, deixaria o Nacional com 6. Agora quem tem 7 pontos é o Nacional e a gente fica com 5 pontos logo atrás deles. O que que isso significa? Isso significa que o Internacional vai ter que fazer pontos fora de casa. Agora, o próximo jogo contra o Metropolitanos da Venezuela, nós vamos ter que ganhar o jogo para ir a 8 pontos. E aí depois contra o Nacional do Uruguai, jogo dificílimo lá em Montevidéu, seria importante o Inter pontuar também, nem que fosse um empatezinho. Mas nos prejudicou no quesito primeiro colocado do grupo, que para ser primeiro colocado do grupo agora, eu acho que a gente teria que ganhar do Metropolitanos e ganhar também do Nacional lá em Montevidéu, o que é muito mais difícil do que ganhar aqui no Beira-Rio, que é uma coisa que estava acontecendo e a gente deixou escapar pela incompetência, pela falta de comprometimento. E uma dúvida que eu tenho, eu até falei lá na jornada do Ramiro sobre isso, e aí se vocês puderem me esclarecer, qual será que é a modalidade de sócio do Luiz Adriano? Porque é uma modalidade de sócio bem interessante. Ele assiste o jogo fardado dentro de campo e em vez de pagar mensalidade, é o Inter que paga para ele. E o que o Inter paga para ele é o equivalente à mensalidade de muitos milhares de sócios. Então eu fico pensando assim, parece bem vantajosa essa modalidade de sócio do Luiz Adriano, né? Porque para tu assistir a partida sem pagar ingresso, fardado dentro de campo, né? E ainda receber para isso, parece ser bem interessante o negócio, né? Luiz Adriano até agora é uma grande decepção. Eu
espero de coração nunca mais ver ele com a camisa do Inter, ou então, caso veja ele novamente com a camisa do Inter, que ele já tenha virado essa página e que ele já seja novamente um jogador de futebol, o que eu não acredito sinceramente. Acho que o Inter fez um mau investimento, poderia agora já fazer contato com outros clubes, alguém que tenha interesse em levar o Luiz Adriano daqui, porque para o Inter ele não está servindo. Primeira opção do ataque, Alemão ou Luca, disputando posição, e de repente uma terceira opção entre Alemão ou Luca poderia ser o próprio Pedro Henrique improvisado, não tem problema nenhum, mas eu não consigo mais ver o Luiz Adriano entrando em campo, eu não consigo mais, sabe? Sabe quando tu não consegue mais, já chegou no limite? O Luiz Adriano para mim chegou no limite. Se eu não tivesse um canal do Inter e eu assistisse os jogos do Inter só como torcedor, sem vir aqui depois e falar sobre o jogo para vocês, a vontade que me dá é no próximo jogo, o Luiz Adriano estando em campo, desligar a TV e não assistir mais o jogo. Mas eu assisto porque eu tenho que chegar aqui depois e falar com vocês. E isso é uma coisa que eu me comprometo a estar aqui, eu não vou encerrar o canal ou desistir do canal por causa dele. Então eu vou continuar assistindo os jogos do Inter do começo até o fim, sempre naquela esperança de que algum milagre aconteça e o Luiz Adriano volte a ser um jogador de futebol. E aí, o que vocês acharam desse resultado? Deixa aqui nos comentários. Pode colocar aqui também se vocês concordam com as coisas que eu disse, se vocês discordam, a opinião de vocês é muito importante para o crescimento desse canal. E não esquece de deixar o teu like, se inscrever se não for inscrito, e eu espero vocês aqui amanhã para o próximo vídeo. Valeu, gente!